4 cidades mineiras definem os prefeitos no segundo turno. 3 são mulheres. Desemprego no Brasil chega a 14,4%. E ainda no futebol, você vai conferir os destaques do fim de semana. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! O segundo turno das eleições 2020 foi realizado neste domingo em 57 cidades brasileiras. Aqui em Minas, eleitores de 4 municípios foram às urnas: Contagem, Uberaba, Governador Valadares e Juiz de Fora. E 3 destas cidades serão governadas por mulheres. Em Contagem, Marília Campos, do PT, venceu o pleito com 51,35% dos votos válidos. Em Juiz de Fora, Margarida Salomão, também do PT, foi eleita com 54,98%. Em Governador Valadares, André Merlo, do PSDB, saiu vitorioso das urnas com 57,14%. E Elisa Araújo, do Solidariedade, foi eleita em Uberaba, no Triângulo Mineiro, com 57,36% dos votos válidos. Fim de ano, contas a pagar, presentes de Natal. Neste período, o trabalhador tem a expectativa de receber o 13º salário. A legislação prevê que a primeira parcela deve ser paga até hoje, dia 30 de novembro. Mas como vai ser feito este pagamento este ano? Vamos assistir. O fim de ano é um dos momentos mais esperados pelo trabalhador. Principalmente neste ano de pandemia, o tão sonhado 13º salário já tem destino certo. Pagar a dívida. Guardar, né? Para pagar o documento de moto, carro. Mas a realidade pode ser um pouco diferente. Talvez não dê para colocar todas as contas em dia. Para tentar manter os empregos durante a pandemia, o governo tomou algumas medidas. Entre elas está a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário dos trabalhadores até o fim do ano, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Só que essas medidas de redução e suspensão podem ter um impacto nas férias do trabalhador e no 13º. A Lei 14.020, que entrou em vigor em julho deste ano, permitiu que os contratos fossem suspensos até dezembro. Caso a empresa tenha optado por aderir, as férias dos funcionários vão sofrer alterações. Para as férias, quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá impacto em relação às férias. Quem teve o seu contrato suspenso sofrerá o impacto. Por quê? Porque as férias você vai contar até o início da suspensão do contrato de trabalho. E volta-se a contar as férias ao final da suspensão do contrato de trabalho. Então, terminou, não há mais suspensão do contrato de trabalho, volta-se a contar as férias mês a mês. E como fica o 13º? Para a maioria dos trabalhadores, ele deve ser proporcional neste ano. Quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá o impacto do 13º, né? Receberá aí o 13º. Quem teve o seu contrato suspenso receberá o 13º, porém de forma proporcional. Aí vai eliminar aí da contagem do cômputo aí do 13º o período de suspensão do contrato de trabalho. As empresas podem dividir o benefício em 2 parcelas. A primeira deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Apesar das reduções que podem ocorrer por conta da pandemia, nada impede que as empresas paguem o valor integral dos benefícios para os funcionários. Qualquer benefício em relação a o que for favorecer ao empregado, a empresa ela pode sim. A lei, tanto a MP quanto a lei, até prevê essa possibilidade dessa ajuda aí e não vai incorrer aí em tributos em relação a este, vamos dizer assim, extra, a esta ajuda fornecida pelo empregador.
Bom, e agora vamos saber os destaques da programação da Rádio América AM 750 nesta segunda-feira, neste início de semana. Quem nos atualiza sobre o que vai acontecer hoje na programação da rádio é o querido Giovanni Rodrigues, que é apresentador do Manhã América. Hoje ele está no cenário do nosso estúdio. Bom dia, Giovanni, bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Síria? Tudo ótimo, Giovanni. O que vocês prepararam, então, para esta segunda-feira na rádio, hein? Ah, sim. Vamos começar destacando o Tribuna Livre de hoje, que chega a partir das 11 da manhã. O programa de hoje traz informações sobre política local e nacional, cidades. E hoje eles vão falar sobre o direito da família. O programa vai ao ar a partir das 11 da manhã com Rafael Nobre. O Tarde Viva de hoje, Síria, chega à 1 da tarde com muita música, informação, religiosidade, prestação de serviço para você e muito mais. O programa é apresentado pela nossa amiga jornalista Janaína Regiane. E o Falando de Vida de hoje à tarde traz aí os detalhes sobre o trabalho da RENSP, a região Nossa Senhora da Piedade, com foco na importância do dízimo. O programa vai ao ar a partir de 4h30 da tarde com nossa amiga jornalista Lina Freire. O Estação 750 de hoje à noite chega a partir das 10h30 da noite, O programa vai destacar sobre a live que será realizada amanhã pela Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz e Academia de Juristas Católicos e Humanistas. O programa vai ao ar a partir das 10h30 da noite com nosso amigo Genesi de Oliveira. Toda essa programação você acompanha na Rádio América, AM 750, e também na Rádio Cultura, AM 830. Claro, sempre a gente destaca aqui o aplicativo Rede Catedral. Síria. Tá certo, Giovanni. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações e até amanhã. Até amanhã. Bom, como o Giovanni disse, então, vocês podem acompanhar todos estes destaques da programação da rádio, também da TV Horizonte, lá no aplicativo Rede Catedral. É fácil, é de graça, é simples para você ter aí no seu smartphone. Agora tem mais bate-papo por aqui no HN. É hora da nossa conversa matinal com o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente as principais notícias desta manhã de segunda-feira. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. A Prefeitura, a Assembleia Legislativa, ela decretou luto oficial por 3 dias, porque o Estado, infelizmente, já passou a marca de 10 mil mortes pela Covid-19. São 10.031 óbitos por conta da doença, mais de 415 mil casos confirmados. Esse decreto de luto já ocorreu em outras 3 oportunidades, quando Minas Gerais atingiu 1.000 mortes e quando o Brasil chegou às marcas de 100 mil e de 150 mil óbitos. E aí, durante esse período de luto, as bandeiras do Brasil, de Minas e da Prefeitura que ficam na Assembleia, elas ficam a meio mastro e é proibido qualquer celebração ou festividade durante este período. Tá certo. Bom, eu sei que a gente vai falar sobre esportes daqui a pouquinho, novamente, claro, com o André Cristino, mas tem novidades aí no caso da morte do Maradona, né, André? O que está acontecendo? Pois é, a polícia argentina fez buscas no consultório do médico particular do Maradona, o Leopoldo Luque, e ele foi indiciado, está sendo investigado por homicídio culposo, é quando não há intenção de mortes, mas levantou-se essa hipótese de que o Maradona teria sido assassinado sem intenção pelo médico. Isso levantou ainda mais essa questão após o depoimento das 3 filhas do Maradona, e elas disseram que não estavam satisfeitas com o tratamento que foi dedicado ao pai delas, e após a morte do Maradona, elas chegaram a falar que o médico estaria aproveitando desse momento para aparecer, para crescer na mídia, e aí foi então aberto esse processo. Não é necessário ouvir o médico, não haverá essa oitiva, mas os dados, os documentos levantados de alguns depoimentos de pessoas próximas vão embasar ou não essa denúncia. André, agora vamos falar de política de eleições, né? Agora há pouco eu falava do resultado das eleições do segundo turno aqui em Minas Gerais, nas 4 cidades que tiveram o segundo turno. Qual é o retrato partidário de Minas, né? Em quais os partidos conseguiram aí maior número de prefeituras? Pois é, 3 partidos, eles concentram praticamente 40% da população do estado, ou seja, 40% dos mineiros serão governados por PSD, DEM e PT. O PSD é quem teve aí a maior parte da população. São 21% da população estão sob a guarda aí do PSD, que entre os eleitos está o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte e Vitório Medioli de Betim. São 75 municípios. O DEM conseguiu mais municípios, são 84, mas a população é bem menor, cerca de 8,9% da população de Minas. E em terceiro vem o PT, que teve só 28 prefeituras, mas tem 8,59% da população
sob o governo do PT. 2 desses prefeitos eleitos foram no segundo turno, né? A Marília Campos, em Contagem, e a Margarida Salomão, em Juiz de Fora. E aí essas eleições de segundo turno marcaram também 2 eleições históricas. É porque tanto a Margarida Salomão, em Juiz de Fora, quanto a Elisa Araújo, em Uberaba, serão as primeiras mulheres a assumirem a prefeitura nessas cidades. Então, a eleição 2020 marcando história. Tá certo. E para fechar nossa conversa neste bloco, né, André? Tem greve de ônibus aqui na região metropolitana, é isso? Tem sim. Os funcionários da empresa Saritur, em Ribeirão das Neves, estão manifestando em frente à garagem da companhia. Os ônibus não saíram, eles que atendem 15 linhas entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas. E os funcionários não saíram porque eles reclamam do parcelamento do 13º salário, que seria pago em 5 vezes. Pela lei, ele pode ser pago em 2 vezes. A primeira parcela, inclusive, vence hoje, dia 30 de novembro, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Além desse parcelamento do 13º, eles reclamam do aumento da jornada, já que houve várias demissões. Os funcionários que permanecem empregados estariam tendo que fazer várias funções, então teria o acúmulo de funções e, além disso, estariam passando do horário para suprir toda a demanda. Tá certo, André. Muito obrigada. Você volta daqui a pouquinho, então, com os destaques esportivos. Até já. Olha só, chegou a hora de conferirmos as vagas de emprego disponíveis nos Cines de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Em Belo Horizonte, uma vaga para assistente comercial com 6 meses de experiência. Desejável conhecimento de rotinas administrativas e do departamento pessoal. Necessário ensino médio completo. Salário de R$ 1.728. Também em BH, uma vaga para auxiliar de limpeza. Vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Salário de R$ 1.068. Em Contagem, uma vaga para auxiliar de produção com 6 meses de experiência. Necessário ensino fundamental completo. Salário de R$ 1.216. Também em Contagem, uma vaga para atendente de balcão com 6 meses de experiência. Necessário ensino médio completo. Salário de R$ 1.070. Em Betim, uma vaga para auxiliar de limpeza de cozinha com 6 meses de experiência. Desejável veículo próprio. Necessário ensino fundamental completo. Salário de R$ 5,34 por hora trabalhada, mais adicional noturno. Também em Betim, uma vaga para motorista entregador com 6 meses de experiência. Salário de R$ 1.300. O atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cine Fácil ou ainda pelo site Emprega Brasil. O desemprego no Brasil chegou a 14,4%, a maior taxa desde 2012. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD-Covid, a população desocupada chegou a cerca de 14 milhões de brasileiros. O levantamento foi feito por meio da versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com o apoio do Ministério da Saúde para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Segundo os dados e de acordo com especialistas, os impactos ainda serão observados a longo prazo. Como que esse desemprego vai diminuir vai depender muito do ritmo de retomada da própria economia. E ainda há muita incerteza em relação a isso. Se essa retomada vai acontecer de uma maneira mais vigorosa e efetivamente, abrir mais oportunidades ou se vai ser de uma forma mais lenta, mas de qualquer maneira é importante que todo trabalhador comece a se precaver. Por quê? Porque quando o desemprego aumenta, ele é mais preocupante, porque aumenta o risco de eu perder meu emprego. E se o desemprego está mais alto, também significa que eu vou ter mais dificuldade para me recolocar. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.